E agora a gente vai trazer um resumo, né? Como prometido no outro bloco, trazer um resumo do que aconteceu agora na quinta-feira, ontem, na quinta-feira, aqui em São Miguel dos Campos, né? População, a comunidade miguelense, né? O comércio de São Miguel, porque trata-se de um empresário, né? O comércio de São Miguel foi impactado ontem com a notícia da morte do empresário Roberto Portela, muito conhecido na nossa cidade, empresário de 61 anos de idade, dono da pousada São Miguel. Ontem nós comentávamos com o delegado responsável pelo caso, né? Trata-se de uma pousada, de um negócio que cresceu bastante na nossa cidade por estar em um ponto estratégico, né? Pousada São Miguel era muito procurada por estar num ponto estratégico, que é aqui no centro de São Miguel dos Campos, próximo à praça de eventos. Diante disso, festividades, né? As comemorações, por exemplo, do São João, o pessoal fazia reserva muitos meses antes para poder ficar hospedado ali na pousada São Miguel, né? E por ser um local próximo do centro, né? Comerciantes, representantes, né? Pessoas até que vêm visitar a família e não tem local para ficar na casa, né? Dormiam ali na pousada, um local muito conhecido aqui em São Miguel dos Campos, e também uma pousada que já tem muitos anos, né? Ela já vinha aí de uma outra gestão antes do Roberto Portela assumir. Nas primeiras horas de ontem, nós recebemos essas informações da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Um funcionário do empresário foi até sua residência para o buscar, né? Aí na imagem, na nossa tela, a imagem do empresário Roberto Portela. Esse funcionário foi até a residência como fazia diariamente, segundo ele, como ele fazia diariamente. Ele foi até a residência do empresário para o buscar em casa para mais um dia de trabalho, né? Mais um dia de labuta. E, ao chegar na casa, chamou por diversas vezes, não foi atendido, e diante disso ele ficou achando que teria acontecido alguma coisa, mas não, lógico, não imaginando, né, que tratava-se de um crime de homicídio, trataria-se de uma morte, né, de uma tragédia. Aí foi através da casa, segundo ele contou à polícia, ele foi através da casa de um vizinho, conseguiu ter acesso ao quintal da residência e aí visualizou, né, a situação dentro da casa. Ele disse que percebeu que os móveis estavam, um ventilador, um outro móvel, tinha uma cadeira que estava no chão. Ele achou que o Roberto teria passado mal e desmaiado, né? Desmaiado e não estava conseguindo atender a porta. Conseguiu acessar a entrada, né? Conseguiu entrar pelos fundos e, ao entrar, ele percebeu que o empresário estava entre o quarto e a cozinha, né? O quarto e a sala da casa. Os pés estavam para fora do quarto e o corpo, né, parte do corpo estava para dentro, e aí já percebeu uma quantidade enorme de sangue no local. Imediatamente a polícia foi acionada, a polícia militar esteve na casa. Nós recebemos ontem também um boletim da polícia militar, um resumo, né, do que os agentes, os policiais levantaram no local da ocorrência. E depois de serem acionados, a polícia foi chamada por volta de 8h48 da manhã, a polícia militar. Os policiais entraram na casa, uma guarnição do Pelopes, do Pelotão de Operações Especiais, Pelopes, guarnição 01, que atendeu essa ocorrência. Quando chegou lá, encontrou realmente, como relatado pelo funcionário, né, o corpo do empresário. Por apresentar sangue, imediatamente também a Polícia Civil foi acionada para os procedimentos necessários, né? Já estava constatado, então, que tratava-se de um crime, né? Apresentava ali os ferimentos, né? Supostamente produzidos por uma arma branca, uma faca peixeira. Só a perícia também poderá confirmar isso. E no pescoço do empresário foi encontrado um fio, não se sabe exatamente qual tipo de fio, mas um fio foi encontrado no pescoço dele. Você está vendo aí na nossa telona uma imagem, né? Ontem pela manhã, logo que nós estivemos no local, nós realizamos algumas imagens, nossa equipe, o Bruno Monteiro e o Bené Monteiro, né, que foram os primeiros a chegarem ao local, o primeiro órgão de imprensa a chegar ao local, nosso programa, junto com o Alagoas Web e a Júnior Neto TV, o pessoal fez as primeiras imagens, já coletaram as primeiras informações. Nossa prioridade era confirmar,
né, quem era a pessoa, né, porque as informações que circulam em redes sociais, elas às vezes entram em contradição com as próprias informações, né, que são passadas ali. Então, diante disso, para trazer uma informação séria, certa, acertada, né, nós tivemos a preocupação de confirmar se realmente tratava-se do empresário. Então, esse funcionário acionou a polícia esteve no local, mais umas imagens aí que você está vendo, são imagens exclusivas do Alagoas Web, junto com o Cidade em Foco e a Júnior Net TV, a cadeira, né, da cozinha, um abajur, na verdade, né? Esse é um abajur da cozinha, né, que está caído, tem ali algumas marcas. Eu não sei, Bruno, se dá para a gente recuperar outra imagem. Você está vendo aí um policial, né? São equipes da Polícia Civil que estiveram lá, os primeiros, né, a ter acesso ao interior da casa. E na outra imagem nós temos as pegadas, né, com alguns detalhes que nós passamos aqui no nosso Break News ontem pela manhã. Dá para a gente recuperar, Bruno, aquela imagem da pegada. Tem uma imagem, né, que é uma pegada, está lá no nosso grupo, mostrando, né, que a pessoa, essa pessoa que cometeu o crime, ela veio até a porta, e dentro da casa tem as marcas das pegadas de sangue. Ela veio até a porta caminhando, e quando chegou na porta, ela limpou os pés antes de sair da casa, antes de sair do imóvel, né? Para não deixar aquele rastro para fora. Ficou até a porta da casa onde aconteceu o crime. Esses são alguns detalhes, está aí na sua tela agora, a imagem, né, das pegadas da pessoa. Estão várias e várias pegadas, né, marcas de sangue da vítima. Essas imagens também são exclusivas aqui do Cidade em Foco, da Júnior Net TV e Alagoas Web. Outro detalhe muito importante, tem mais aí, mais detalhado, né, imagens do Bené, mais detalhadas aí da marca, né, dos pés da pessoa que cometeu o crime. Um outro detalhe importante também, que foi levado muito em consideração ontem, durante os levantamentos da polícia, foi uma mensagem que isso chocou bastante, né? Uma mensagem escrita com o sangue da vítima no armário da casa. Uma coisa impactante demais, né? Uma imagem muito chocante, uma imagem muito macabra, na verdade, né? Porque a pessoa que cometeu o crime, ela teve essa audácia, essa ousadia de, com as próprias mãos, sujar o dedo com o sangue da vítima e escrever. Aí, estuprado, não ficou estuprador, se a intenção era escrever estuprador, a palavra saiu errada, estuprado, ele abusou de mim. Essa pessoa escreveu isso, né? Você vê, o sangue está ainda escorrendo, né? Com as marcas, o sangue do momento, naquele momento que aconteceu o crime, né? Certamente, e eu vou aqui fazer uma suposição, né? Certamente na intenção de tirar o foco da investigação, né? Tirar o foco da investigação. Inclusive, antes dos esclarecimentos, a informação que circulou nas redes sociais, o problema da rede social é esse, né? É muito perigoso você absorver o que tem numa rede social sem uma fonte de informação segura, é de que havia acontecido um estupro dentro da casa do empresário. Ele teria estuprado alguém por conta dessa mensagem que foi deixada no armário. A polícia se aprofundou imediatamente, a equipe, né, do delegado Flávio Dutra, se aprofundou no trabalho. Os agentes, numa movimentação muito grande de agentes lá naquela área, colheram informações através de imagens de vários e vários locais ali, empresas, né, casas, saíram levantando todas essas imagens para facilitar o trabalho da investigação. Nós vamos trazer agora um vídeo também exclusivo aqui do Cidade em Foco com a Júnior Net TV, a entrevista com o delegado responsável pela investigação, delegado Flávio Dutra, que estava no local de crime, junto com o delegado regional, Bruno Emílio, e com o segundo delegado, que agora é o delegado adjunto de São Miguel dos Campos, Bruno, me ajudem? Bruno Fernandes, né? Os três delegados acompanharam essa situação, também com o chefe de operações aqui da regional da nossa cidade. Nós vamos trazer agora na tela essa entrevista com o delegado Flávio Dutra. Alagoas Web, programa Cidade em Foco, Júnior Net TV. Hoje nós falamos direto do centro de São Miguel dos Campos, Rua Cizenando,
Amorim, conhecido como Beco do Zé Luiz, que fica aqui no centro da cidade, próximo à Praça Multieventos, onde na manhã de hoje ocorreu um crime de homicídio envolvendo uma pessoa muito conhecida na nossa cidade. Ao nosso lado, o delegado de homicídios da região, 6ª Região, Flávio Dutra. Ele vai nos falar um pouco do que a polícia já tem de informações sobre esse crime que aconteceu e de grande repercussão, tanto aqui em São Miguel como no estado de Alagoas. Delegado, muito bom dia. Bom dia. Hoje, logo cedo pela manhã, fomos surpreendidos com a notícia de um achado de cadáver, inicialmente, né? O funcionário da vítima chegou na delegacia informando que, ao ir buscá-lo para ir levá-lo para o estabelecimento onde trabalha, encontrou o corpo da vítima ao redor de uma poça de sangue. Inicialmente, trabalhamos com a hipótese de achado de cadáver, mas um possível assassinato. Estamos aguardando a equipe de local de crime e a equipe do Instituto de Criminalística para termos maiores informações. A gente já tem aqui algumas informações em relação à morte. Um empresário, uma pessoa muito conhecida, Roberto Portela, que é dono de uma pousada aqui que tem muitos anos em funcionamento no centro da nossa cidade, próximo inclusive à praça de eventos, né? Ela acolhe e recebe muita gente na época de festa. Diante disso, ele tornou-se uma pessoa bastante conhecida e esse crime repercutiu bastante aqui em São Miguel e está repercutindo hoje no estado de Alagoas. O senhor já tem alguma informação em relação à morte, como essa morte aconteceu, que tipo de instrumento foi usado e algum outro detalhe que nós recebemos informações que ainda são um pouco desencontradas em relação ao achado do cadáver, em relação às condições desse cadáver, em que esse cadáver foi localizado? Por hora é um pouco precoce a gente tentar dizer qual foi os instrumentos usados, até porque isso aí fica mais a par do Instituto de Criminalística, né? E também da nossa equipe de unidade local de crime. Mas logo tenhamos maiores informações, serão repassados para todos da imprensa. Doutor, o corpo, como o senhor falou, muito sangue no local. Isso conota o uso de uma arma branca, possivelmente uma faca peixeira. Acreditamos que tenha usado algum tipo de instrumento pérfuro cortante, mas ainda é um pouco cedo. O Instituto de Criminalística logo chega e vai passar essas maiores informações e logo passamos para todos. Mais um detalhe que também recebemos de populares, de pessoas que estiveram aqui no local até antes da chegada da polícia, de que a vítima também poderia ter sido asfixiada. Isso procede? Vamos trabalhar com essa possibilidade também, porque pelo que podemos olhar um pouco ao redor ali, houve uma aparente luta. Então, tem vários fios no local também. Vamos aguardar novamente o Instituto de Criminalística com a perícia para podermos dar maiores informações ao pessoal. A moto da vítima, inclusive quem está nos assistindo vai perceber que ela está no local. O local do crime está isolado e a moto está aqui, doutor. Além da moto, que possivelmente poderia conotar um crime de latrocínio, algum outro objeto de valor foi encontrado no local que possa confirmar ou descartar um crime de latrocínio? A nossa equipe, ela trabalha em parceria com o Instituto de Criminalística e da Perícia. Então, a gente tenta preservar ao máximo o local do crime para não sabotar, para não sujar o ambiente pericial. Porque, para chegarmos a uma verdade real, precisamos manter o ambiente 100% seguro e isolado para não atrapalhar o trabalho dos nossos colegas da perícia. A região tem muita câmera de segurança, doutor. O senhor vai utilizar esse material para tentar chegar ao autor desse crime? Com certeza, já solicitamos aos vizinhos aqui as imagens de segurança para tentarmos achar o suposto autor, para tentarmos ver a rota de fuga e também tentarmos ver se conseguimos identificar. E até querendo aproveitar a situação, pedir a vocês que, se alguém tiver alguma informação, passe por meio do Disque Denúncia do telefone 181 para nos ajudar a elucidar esse crime. Doutor, para encerrar, uma pessoa, como a gente comentou, já muito conhecida aqui em São Miguel dos Campos, a repercussão desse crime leva a várias linhas de investigação. O senhor já tem alguma linha mais tênue que possa ajudar, que possa facilitar esse trabalho? Vamos trabalhar com várias possibilidades. Temos a questão do latrocínio, temos a questão do homicídio passional, mas vamos aguardar o pessoal do local de crime chegar para termos um relatório mais completo e decidirmos qual dessas linhas vamos seguir para tentar elucidar o crime.
Conversamos com o delegado de homicídios de São Miguel dos Campos, na verdade da nossa região. Ele chegou recentemente e já chegou pegando esse problemão aqui para resolver na nossa cidade. Para o programa Cidade em Foco, para o Alagoas Web, para Júnior Net TV, do local de crime. Aí as informações, né, que nós conseguimos levantar ontem durante esse acontecimento, durante esse crime registrado aqui em São Miguel, né, nós conseguimos algumas informações, inclusive informações exclusivas, né, como é o caso do fio que estava no pescoço, o que estava escrito lá no armário, né, o Alagoas Web foi o primeiro órgão de imprensa a antecipar essas informações, assim como outras informações. A polícia continuou trabalhando, né, e aí uma coisa muito rápida, um trabalho muito rápido, se utilizando das informações que foram colhidas com pessoas que conviviam com a vítima e as câmeras de segurança. As câmeras foram cruciais para que a polícia conseguisse chegar no autor do crime. Agora pela manhã, queremos aproveitar, agradecer o delegado Bruno Emílio, delegado regional da nossa cidade, né, que nos antecipou já algumas informações sobre a questão da prisão. Antes do término da tarde, antes da tarde terminar, ontem a polícia já estava com essa pessoa presa. Trabalho rápido, dando resposta à sociedade alagoana sobre um crime que chocou a população da nossa cidade. Chamar a atenção aqui para alguns outros detalhes, né, que ficaram como uma observação ali, até para que facilitasse o trabalho da polícia. Você observou na nossa reportagem, nós mostramos que a moto da vítima, ela estava no local. Objetos importantes no interior da casa também estavam no local, não foram levados. Isso descartando a possibilidade de um latrocínio, né? Que é o crime, o roubo para matar, né? Matar para roubar, né? Matar quando a vítima reage, alguma coisa do tipo. Outros detalhes também importantes que nós antecipamos é que supostamente houve uma luta corporal, né, entre a vítima e o autor do crime, certamente na intenção de se defender, né, de se proteger. Tentamos com a polícia uma informação em relação a esse fio colocado no pescoço, né? A linha de investigação possivelmente, né, aponta aí para que esse fio, né, a vítima tenha sido asfixiada depois que foi esfaqueada. Nós não conseguimos confirmar se a polícia já tem essa arma, se essa arma já foi recuperada, mas tudo isso junto aí vai dar um resultado para essa investigação, para a conclusão desse crime. E aí, diante das imagens das câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar essa pessoa. Essa pessoa tanto foi identificada entrando na casa, isso aqui é uma informação exclusiva, viu? Que nós estamos trazendo aqui através do Cidade em Foco. Essa pessoa foi identificada tanto entrando na casa quanto saindo da casa. Ainda não foi informado também o tempo que esse indivíduo passou por lá. Mas ele já passou alguns detalhes para a polícia. Apesar de negar o crime, mas as câmeras mostram que ele foi a única pessoa que entrou e que saiu da casa. Se utilizando da tecnologia, se utilizando, né, das informações, a Polícia Civil, a 6ª DRP, a equipe de delegados, o delegado Flávio Dutra, conseguiram seguir essa pessoa através das imagens, conseguiram seguir. Você está vendo, né, uma das câmeras aí daquela região, fica em uma empresa. Do outro lado da rua, aí são duas, né, uma tanto para Cizenando Amorim quanto para a Avenida Pedro Fernandes, que fica em frente à Praça de Eventos. A outra câmera, que é a câmera da Unimed, também ajudou aí nesse trabalho da polícia. E aí, no decorrer dessa rua que sai no centro, né, no centro de São Miguel dos Campos, na conhecida Praça do Relógio, aí tudo isso facilitou. Então, utilizando essas imagens, a polícia conseguiu sair seguindo esse indivíduo e conseguiu descobrir onde ele estava, em uma vila próximo à casa, viu? Não foi distante, foi uma vila ali próximo, na mesma região da casa da vítima, onde esse indivíduo foi localizado e foi preso ontem à tarde, aqui no centro de São Miguel dos Campos. Nós já temos alguns outros detalhes em relação ao crime, né?
tudo aponta para um crime passional. Eu estou falando tudo aponta porque ainda não foi concluso, né, a investigação, o inquérito policial ainda não foi concluído. E o que a polícia tem de informação aponta para um crime passional, um crime de relacionamento. Esse indivíduo disse à polícia que frequentemente, semanalmente, ele frequentava a casa do Roberto Portela. Ele tinha um relacionamento, segundo ele, um relacionamento sexual com a vítima. E semanalmente ele frequentava a casa. Agora, falta-se chegar à motivação. O que levou esse indivíduo a esfaquear a vítima? Se ele tinha um relacionamento, quero chamar a atenção aqui, voltando aqui para a câmera onde você está vendo a imagem, né, do empresário morto, do Roberto Portela, chamar a atenção aqui para um detalhe. A imagem, vou pedir para o Bruno trazer mais uma vez, por favor, Bruno, a do armário, né? Você percebe a intenção. Eu vou também trazer aqui uma suposição. Nós não somos órgãos de investigar, nós não estamos investigando o crime, nós estamos colhendo informações com a polícia e trazendo para você os pontos principais que a polícia está adotando para a investigação, né? A mensagem diz: estuprador, que seria, né? Estuprador, ele abusou de mim. A intenção, percebe-se, né, que era tirar a intenção do indivíduo era tirar o foco da investigação, apontando a vítima como um suposto estuprador. A princípio é o que se está entendendo. Por que eu estou falando isso? Porque ele mesmo confessou à polícia que ele frequentava a casa semanalmente. Então ele tinha um relacionamento com a vítima, já tinha um relacionamento com a vítima, chegou a dizer na sua confissão de que tinha um relacionamento sexual com a vítima. Então, tudo isso, lógico, vai ser juntado aí no inquérito policial para que se entenda exatamente o que aconteceu e o que motivou esse crime, né? A princípio, vou repetir isso porque é importante que você fique sabendo, a princípio, o crime de latrocínio está descartado porque do ambiente nada foi levado. Por exemplo, a motocicleta, né? Algum outro objeto lá dentro, a polícia não falou se o aparelho celular da vítima foi recuperado, se o aparelho celular da vítima está sendo periciado, ainda não informou isso, né? Tudo isso aí vai ser juntado para que se chegue à conclusão do inquérito policial, para que se chegue à conclusão da culpabilidade da pessoa que cometeu o crime. Então, nós estamos juntando essas informações para trazer o máximo possível a você que está nos assistindo e você possa entender melhor o que aconteceu nesse crime aqui na cidade de São Miguel dos Campos na manhã de ontem, envolvendo um empresário muito conhecido na nossa cidade, né? Outros detalhes também importantes que a gente tem aqui, até que corroboram com essa informação da questão do que foi escrito no armário, é de que esse indivíduo, né, ele teve acesso à casa, ele teve livre acesso à casa, ele não arrombou a casa, a porta foi aberta para que ele entrasse. E ele teve também o meio para sair e levou a chave. Segundo as informações que nós temos, é de que ele fechou a porta por fora e levou a chave da casa. Então, tudo isso é levado aí em consideração durante o inquérito policial e, logicamente, para se concluir. Por que a polícia está apontando essa pessoa como o principal suspeito, o autor do crime, né? O autor do crime, ele inclusive foi autuado em flagrante ontem. Por quê? Porque ele foi o único que entrou e que saiu da casa nesse intervalo. Um outro detalhe, isso aí fomos nós como imprensa que levantamos, né? É a presença da moto durante toda a noite. A pessoa não vai deixar uma moto dessa na frente de uma casa durante toda a noite, né? Isso deve ter acontecido cedo da noite, pode ter sido no final da noite, né? Mas não durante toda a madrugada. Se deixar uma motocicleta ali naquele local, leva aí mais uma possibilidade da investigação e dessa pessoa ser o responsável pelo crime, ser a pessoa que cometeu o crime, que tirou a vida desse empresário aqui na nossa cidade. Nós continuamos falando aqui com os delegados, aguardando mais detalhes, informações que a gente possa passar, né? Alguns detalhes que eu passei agora para vocês, nós já tínhamos, mas estávamos sem poder divulgar para não atrapalhar a investigação, né? Não acabar complicando a investigação. Essas informações nós estamos trazendo agora e são em primeiríssima mão, são exclusivas aqui no programa Cidade em Foco.
São 7h59. Nós queremos encerrar esse bloco deixando nossos sentimentos, né, a toda a família do empresário Roberto Portela, aos amigos, né, as pessoas que estiveram no local, né. É uma morte chocante, né? Trata-se de uma pessoa com bons relacionamentos, uma pessoa que gerava emprego, que gerava renda para o município, né? Que tinha aí uma posição social destacada em São Miguel dos Campos. Tudo isso é um impacto muito grande, né? Para a cidade, é um impacto muito grande para o nosso comércio. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família, aos amigos, né? As pessoas aí próximas do Roberto Portela.